falado a respeito desse livro, né? É um livro que para muitos é um tabu, né? Mas para nós é um livro muito significativo, pois traz para nós uma revelação de Deus para a nossa vida. Livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Como eu falei já antes, tem gente que usava a palavra Apocalipse, e até a imprensa, todo mundo, né? Usava a palavra Apocalipse como totalmente errado. Se falava Apocalipse quando via um terremoto, uma tragédia, um maremoto. Nossa, isso foi um Apocalipse. Como se a palavra Apocalipse fosse destruição, como se a palavra Apocalipse fosse um terror, como se a palavra do Apocalipse fosse algo monstruoso. A palavra Apocalipse simplesmente significa revelação. Tá, amados? Então, Apocalipse, capítulo de número 13. O capítulo de número 13 fala a respeito do cavaleiro de Apocalipse, o primeiro cavaleiro de Apocalipse, que está no capítulo 6. Lembra lá? Aquele que vai vir montado num cavalo branco e que tem um arco nas suas mãos, e a ele foi dado poder para sair, vencer e vencer. Tá? Então, mas aqui João escreve e diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Amém? Até aí. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Para interpretarmos o Apocalipse, eu não sei se vocês assistiram aquele dia em que eu coloquei alguma coisa de uma tabela que nos ensina como interpretarmos o Apocalipse. E eu vou colocar aqui rapidamente para os irmãos terem um entendimento. Animal é rei, o reino; mulher, igreja; água, povos; dia, humano; vento, guerra; chifre, poder; rei ou reino; tempo, anos; dragão, diabo; cordeiro, Jesus; cauda, face, profeta; e estrela, mensageiro. São mas como diz aqui, amados, olha bem, olha o que diz aqui: e vi subir o quê? Uma besta. O que é besta? Animal. Se é um animal, então significa que é rei ou reino. Então é um rei. E vi subir uma besta, um rei, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre o chifre, 10 diademas. Diadema e coroa é a mesma coisa. E a palavra coroa e diadema significa trono. Por quê? Porque nem o rei sentava em um trono ou era empossado sem uma coroa. Entendeu? Lembra lá dos reis do passado que tinham uma coroa sobre a sua cabeça? Lembra que Jesus não tinha coroa e fizeram para ele uma coroa de espinho? Veja bem, amados, então, que aqui diz assim, só para os irmãos terem entendimento. Tinha 10 chifres. Você lembra da estátua, lá da visão de Nabucodonosor, e quando Daniel deu a interpretação? Pois vinha a cabeça, o Nabucodonosor, depois vinha os pés, entendeu? Depois vinha a parte barro e parte ferro, o governo grego e romano,
mas depois ficava por último os pés da estátua, que tinha o que? 10 dedos. Lembra? Então são esses 10 reinos que ainda não foram levantados e que serão levantados no tempo do anticristo. Para nós entendermos a respeito do que estamos falando, nós precisamos nos reportar a Mateus 24. Mateus 24, quando Jesus começa a falar lá do templo que vai ser destruído, da construção, e quando Jesus começa a dizer e falar que ele voltaria, ele iria e voltaria, os discípulos fazem numa pergunta 3 perguntas. No capítulo 24, versículo de número 3, eu vou ficar só com a parte B. Em particular, os discípulos procuraram Jesus, dize-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus começa a responder a primeira pergunta, quando serão essas coisas? Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E por incrível que pareça, irmão, de lá para cá surgiram muitos falsos cristos. Na década de 80, irmão, surgiu um falso Cristo, me parece que no estado, não sei se nos Estados Unidos ou no México, e levou centenas e centenas, levou dezenas e dezenas de pessoas, parece que 100 e poucas pessoas, para o deserto, e fez com que essas pessoas cometessem suicídio, porque ele dizia que era o Cristo e a forma de partir era aquela. E houve um suicídio em massa. Nós temos aqui no Brasil o Henrique Cristo. Lembra? Lembra? Vocês lembram? Não estão lembrados, né? É um falso Cristo. É a Bíblia se cumprindo. O que diz Jesus? Acautelai porque nem nos engano. Virão muito meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E por incrível que pareça, durante os séculos de Jesus até agora, houve muitos. Por favor, pesquise no Google. Eu não lembrei de pesquisar, mas se você pesquisar, você vai encontrar muitos. O que disse Jesus? Segundo, ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Terceiro, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tudo isso que Jesus falou era o princípio das dores. Essa foi a primeira pergunta que Jesus respondeu. Quando disseram assim, Senhor, quando que vai ser a tua vinda? Aí Jesus responde, lembra? Jesus responde aqui no versículo 15 do capítulo 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Esta é a resposta da segunda pergunta. E a resposta da última pergunta, quando será o fim, está no versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Por incrível que pareça, o evangelho está sendo pregado em todo mundo. E agora, muito mais, com esse negócio da pandemia, todo mundo foi para o Facebook pregar. Isso aí não se tornou uma febre, é Deus. Porque você há de convir que o Google, ele é mundial. Não tem nação que não acesse o Google. Se acessa o Google, vai acessar o YouTube. Se acessa o YouTube, vai acessar também o Facebook. E acessando o Facebook, o que está acontecendo? Será que só eu que estou pregando no Facebook? Não. Será que é só aqui em Porto Alegre que estão pregando no Facebook? Não. Será que é só no Brasil que estão pregando no Facebook? Não. O Evangelho está sendo anunciado em todo mundo, gente. Aquilo que a gente achava que era impossível, porque era impossível de entrar o Evangelho em alguns países comunistas, está entrando através do YouTube, está entrando através do Google, do Facebook, através do Google.
Então está se cumprindo a palavra. Mas vamos ficar por enquanto, para que você tenha uma ideia do que é o anticristo. Vamos para a segunda pergunta. O que disse o Senhor Jesus? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. O que falou Daniel? Daniel falou a respeito das 70 semanas, entendeu? E para falarmos, tocar nesse assunto, 70 semanas de Daniel, envolve muita coisa, porque tem muita gente que pensa que essas 70 semanas é para o povo de Israel. Veja bem, Daniel capítulo 29 e versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê, irmão? Para que essa 70 semanas? Para que serve a 70 semanas? Para que serve a grande tribulação? É o juízo de Deus, é a ira de Deus sobre a terra. Não é só a ira de Deus, é o trabalhar de Deus, você vai ver agora aqui. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar, arrancar a iniquidade e trazer justiça eterna. Isso é o que a 70 semanas fará sobre o povo de Israel. O que vai acontecer sobre o povo de Israel? E como é que vai se cumprir isso aqui? Está escrito aqui no capítulo no versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 77 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustioso. Quer dizer, até sair o povo, escuta, até sair o povo, até o povo voltar, estava determinado uma semana, ou estava determinado 70 semanas, mas aqui fala aqui fala assim, escute bem para você ter um entendimento. Olha bem. 7 semanas. O que é 7 semanas? 7 semanas são 49 anos, tá, amados? Essas 7 semanas é o tempo que o povo levaria para voltar, para reconstruir os muros da cidade e para a reconstrução do templo, tá? Depois disso aí, mais 62 semanas até o Messias. 62 semanas. 62 mais 7 dá quanto? 69. Até o Messias. Ficou faltando o quê? 69 semanas se cumpriram. Ficou faltando uma semana. Agora veja bem. Quando vai se cumprir essa 70 semanas? Quando vai se cumprir? Quando é que vai se cumprir isso aí? A última semana. No versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Depois das 62 semanas, pensa bem, primeiro 7 semanas, depois das 62 semanas. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. No dia em que Jesus morreu, o relógio parou. Você entendeu isso? Uns dizem que no dia que Jesus subiu ao céu. Eu creio que no dia que Jesus morreu. Se você quiser ter uma interpretação que foi no dia da ascensão, pouca coisa muda. É só uma questão de interpretação. Então veja bem, será tirado, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Tá?
será tirado o Messias e não mais será. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará. Quem firmará? O anticristo. Ele firmará um concerto com os povos. A primeira coisa, irmão, para que vocês tenham entendimento, o anticristo, ele vai se revelar num quadro parecido com esse que a gente está vivendo. Eu cheguei a gravar alguma coisa ali, eu disse, espero que eu esteja errado. Porque todo mundo falava a respeito do cavalo vermelho como sendo um reino, porque é cavalo, é um reino, animal é um reino. Só que esse animal não tem muitas cabeças, não tem também chifre, quer dizer, não tem outros reinos, é um só. Irmão, se levantasse um reino para fazer guerra contra o mundo todo, em 2 anos, uma guerra de 2 anos, ele ficaria de 3,7, não dá 4 dias em cada nação. É impossível derrotar uma nação em 4 dias. Numa guerra de 10 anos, ele ficaria 19 dias em cada nação. São 193 nações registradas pela Nações Unidas, a ONU. Então é inviável, com todo esse conglomerado político, com todas essas alianças, é inviável que um país se levante e consiga fazer guerra em tempo recorde em todo o mundo. Então isso aí vai ser também um tipo de epidemia, de pandemia, um tipo de vírus. E olhe bem, que o cavalo é vermelho. A bandeira lá da China é vermelha. E a cor do uniforme também é vermelho. Só que o que sucede depois desse cavalo vermelho é a fome. Depois da fome, morte. Mas eu tenho esperança que esteja em uma ordem cronológica. Que ali tem o anticristo, que não seja o nascimento, mas seja a revelação dele. Porque aí nós temos esperança de dias melhores depois dessa pandemia. Entendeu? Então veja bem, amado. O anticristo, aqui diz no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, e ele firmará concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmão, ele vai vir em meio caos. Irmão, para os irmãos terem ideia, há uma classe de gente chamada Illuminatis. Você já ouviu falar? Essa gente detém 70% da riqueza toda do planeta. Os outros 30% ficam distribuídos. São poucos, mas tem 70% da riqueza todo do planeta eles têm, são donos. Tá? Se ele conseguisse se levantar e conseguisse apoio, ele consegue pôr fim à fome, consegue pôr fim à miséria, consegue fazer uma nova ordem mundial, uma só religião, uma moeda única. Ele vai dizer que é o Cristo. O falso profeta vai fazer cair fogo do céu. Tem muita gente que vai ser enganado, porque ele vai enganar a terça parte. Vai ser enganado? E o que vai acontecer, irmão? Só que na metade Israel vai aceitar ele como Cristo. Vai bater palma, nosso Messias chegou. Só que no final de 3 anos e meio, ele vai ordenar que a oferta de manjar
seja tirado, que o sacrifício seja tirado. E aí, o que acontece? Israel vai abrir os olhos, que cessou a oferta de manjar? Não é o nosso Messias. Como o Messias não quer que ofereça manjares e oferta ao Senhor, vai fazer uma estátua sua e vai colocar no templo. Vai se sentar numa cadeira querendo parecer ser Deus. E aí Israel rejeita. E nesse meio tempo que Israel começa a rejeitar, ele começa uma perseguição. Aí ele se transtorna, ele vai deixar de ser o bonzinho, ele vai deixar de ser, entendeu? Aí é que vai ser instaurado a marca da besta. Nós já sabemos o que é. Antigamente as pessoas achavam que iam marcar na testa com um ferro de gado, tipo se marca boi ou na mão. Tinha muita gente no tempo antigo que achava que era isso aí, tá? Hoje nós sabemos que é o chip. Lembra do chip, o chip que foi criado? Onde é que o chip dá certo? Na testa ou na mão direita. E a marca da besta será colocada na testa ou na mão direita. Por isso o chip não deu certo em lugar nenhum do corpo. Porque Deus determinou que só desse certo na testa ou na mão direita. Entendeu? Então veja bem, amado. O que vai acontecer? Vamos para São Mateus aqui. Vamos para Mateus. Para entender, nós temos que olhar Mateus. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Quando, primeiro sinal, o sinal do anticristo. Quando ouvires a abominação estar no lugar em que o profeta Daniel falou, nós lemos, o anticristo vem, tá? E aí começa os sete anos final. Mas pastor, o arrebatamento da igreja, eu vou explicar para você quando é que vai ser o tal de arrebatamento. Tem muita gente que está pensando que ele vai ser arrebatado, a igreja será arrebatada. Eita glória a Deus! A igreja, irmão, ela vai ser arrebatada, por incrível que pareça, depois da tribulação. A igreja. Haverá um rapto dos vencedores. Quem são esses? É aqueles que a Bíblia diz, ao que vencer será vestido de branco e dar-se-á sentar comigo. Lembra lá, Apocalipse? São os vencedores. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, irmão, são pouquíssimos, porque é exatamente aqueles que quando o anjo tocar a trombeta e olhar para a terra, o cabra vai estar sem nenhum pecado. Vai estar santificado, vai estar irrepreensível, sem ruga, sem mácula, como diz a palavra. Esses são os vencedores, e esses vão, sumir. Mas vai ser poucos, olha, irmão, se Jesus viesse agora aqui, olha, ia sumir poucos, mas, olha, entendeu? Tem gente assim, quem sabe saiu, quem sabe foi lá fora. Entendeu? Mas estava aqui agora, mas quem sabe saiu, não viu sair. Entendeu? Por quê, irmão? Porque a grande tribulação, ela tem um sentido. Lembra qual é a função da grande tribulação? A função da grande tribulação é o quê, irmão? Qual é a função da grande tribulação? Você lembra lá? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. O que a grande tribulação vai fazer? Imagine se Jesus voltasse agora e todo mundo aqui ficasse. O que você ia fazer? Você ia começar a clamar como nunca. Era para estar clamando agora, mas não estão. Era para estar clamando agora, mas não estão. Há dias atrás, Deus me deu um sonho. Tinha trilhos de trem de Guaíba a Porto Alegre. A gente estava no trem, e o trem estava 100 por hora, mas não conseguimos parar o trem. E lá depois do mercado público, tinha um negócio lá, e findava os trilhos. E o trem ia se chocar com aquilo lá.
Era tipo um paredão o negócio. Entendeu? Quando fez aquela curva da ponte lá, todo mundo respirou fundo. Nossa, não virou. Mas todo mundo pensava de que jeito ia se salvar. E eu não vi o trem bater. Só ouvi as últimas palavras que o Senhor me disse. Tu viu que mesmo em risco de morte, mesmo com risco de morrer, eles não se arrependeram e não voltaram, mesmo com risco de morte, eles não estão se arrependendo e nem voltando o coração para Deus. É triste, mas é real. Você está orando mais? Você está orando mais do que antes? Alguns estão, outros não. Mesma coisa continua. Mesma coisa continua. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Não mudou nada. Tá? É só o medo do vírus. Se consertar com Deus, voltar para Deus. Então veja bem o que diz aqui. Veja bem. Se o arrebatamento da igreja, dos vencedores, fosse o fim e acabasse tudo e ninguém mais se salvasse, a igreja pereceria. Glória a Deus por isso. Mas vamos ficar... Vamos. Mas vai ser um tempo de... Vai. Vão ter que morrer alguns por causa do nome de Jesus. Vai. Mas aí eu acredito que, com a convicção de que está acontecendo, vai ter gente que diz assim, puxa, o que está acontecendo? O que acontece? Meu negócio é partir para o Senhor agora. Com mais convicção do que você tem agora. Acredite. Veja bem, amado, que muita gente acha que Jesus... Muita gente acha, irmão, que Jesus vem e muita gente está achando aí que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, é ou não é? Todo mundo falava? É. Mas olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus do tempo, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de essas coisas, vos dizia quando ainda estava conosco? Entendeu, amado? Então veja bem, não será assim. Não será. Você quer ver uma coisa? Como nós não prestamos atenção em Bíblia, e nós passamos por cima, e não queremos muitas vezes aqui. Olha aqui, eu li 2 Tessalonicenses 2. Agora o 1 Tessalonicenses 4, do versículo 15 em diante. Dizendo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. Não vai sair, todo mundo diz assim, olha, primeiro os mortos vão ressuscitar e nós os vivos vamos subir juntos. Não tem nada de junto. Aqui diz, olha aqui, ó, não precederemos aos que dormem, quer dizer, não vamos juntos. Não vamos juntos. Vão ressuscitar os mortos, vão ir com Jesus, depois os vivos. Depois, quanto tempo eu não sei. Olha bem aqui assim, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, se eu disser, Jonathan, eu vou agora ao banco na frente e depois tu vai, significa que o Jonathan não vai junto comigo, ele vai depois. Não é assim? Está dizendo aqui depois. Depois é depois. Quanto tempo eu não sei, mas é depois. E primeiro, quem é que vai tomar parte
na ressurreição, na primeira ressurreição? Os que são de Cristo, os que morreram em Cristo. Adão, Abraão, Jacó, Davi, Daniel, Isaías, Eliseu, esses não vão estar na primeira ressurreição. Mas por que não vão estar, pastor? Que negócio é esse? Ué, o livro de Daniel, poxa, vocês não têm entendimento? Olha o que diz aqui, irmão. Para um pouquinho. Veja bem, irmão. Nós somos justificados. Escuta bem que eu vou falar uma coisa. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Entendeu? Ou melhor, você é salvo pelo sangue de Cristo e justificado pelas obras. Porque as obras vão te seguir. Tá? Agora, como é que era justificado lá no passado? Pela fé. Abraão foi justificado pela fé, está lá em Hebreus. Pela fé e pelas obras eles foram justificados. Entendeu? E você quer ver que eles vão ser salvos pelas obras? Eu vou provar para você que o Abraão vai ser salvo pelas obras, justificado pela fé e salvo pelas obras. Eu vou provar pela Bíblia, vou provar para você. Ei, veja bem, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, aquele que se achar escrito no livro, escuta, aquele que se achar escrito no livro, e muitos os que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Lá, o trono branco não é trono de condenação, o trono branco é trono de juízo, aonde vai ser julgado. E como vão abrir, lembra do Apocalipse 20? E abriram-se os livros, né? E os que foram achados escritos no livro, lá em Apocalipse, lembra do Apocalipse? Lembra ou não lembra? Apocalipse 20, vamos aqui. Vamos ver aqui. Apocalipse 20. Olha aqui. 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Foram julgados pelo livro. Você quer ver que uma ressurreição é depois da grande tribulação? Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e assentados sobre ele, a quem foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na sua mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos, isto é, Adão, Abraão, Eliseu, tá? Não viveram, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Está dizendo aqui no livro de Apocalipse que esta é a primeira ressurreição. Tá? A primeira. É que nós não queremos colocar, nós não queremos. Irmão, sabe o que acontece? Quer ver a coisa? 1 Coríntios capítulo 15. Tá, olha bem aqui. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes do quê? Antes a última trombeta, a sétima. A sétima trombeta vai tocar depois da tribulação, gente. Seremos arrematados.
Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando tocar a última lá, depois, a última trombeta da tribulação. Mas pastor, quem é que vai ser? E o negócio lá, estarão 2 no campo, será tomado um, estarão na eira, será tomado um e deixado o outro. Esse é o arrebatamento dos vencedores, é um rapto. Ah, mas então tem 2 arrebatamentos? Aqui está dizendo pela Bíblia que tem. É Deus dando um escape para aqueles que não estão preparados não serem condenados, gente. Lembra que se pregava e dizia, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, não haverá mais perdão. Vai haver perdão. Israel será salvo num dia. Israel vai se converter quando vem Jesus nas nuvens do céu. Vão se curvar. Quer dizer, vão rejeitar o anticristo e vão começar a clamar pelo Messias. Porque aí eles vão entender que o Messias já nasceu. Aí vai abrir os olhos e eles vão entender a Torá, o que eles não entendem hoje. A palavra de Deus é um mistério, irmão. Por isso, orem para Deus dar entendimento, para Deus dar sabedoria para você entender a palavra. A palavra há um espírito por trás da letra e Deus revela e mostra a quem quiser. Por isso Jesus disse, lembra? Graça te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. E é isso que Deus faz. Ele revela a quem Ele quer e dá entendimento a quem Ele quer. Com isso nós sabemos que o anticristo virá, fará um concerto com as nações e se levantará. Quando ele assumir, vai se levantar 10 reinos, 10 chifres. Vai se levantar o Império Romano, novamente. Escuta, o Império Romano. Vai se levantar a Babilônia. Entendeu? Vai se levantar muitos impérios. Está lá no livro da Daniel lá. A Pérsia. Entendeu? Que ali, lembra que fala ali o urso, o leopardo. Entendeu? Os gregos. Vão se levantar 10 reinos que vai apoiar o anticristo. Entendeu, amados? Veja bem, irmãos, que tudo que nós temos vendo e ouvindo, tudo que nós temos ouvindo agora, tudo que nós temos vendo, é simplesmente o trabalho de Deus. Deus está sacudindo as nações. Deus está sacudindo os povos para que desperte, para que tome uma posição diante dele, para que verdadeiramente quem queira salvar se aliste nesse exército e entre nas fileiras. Entendeu? Porque, olha, irmão, está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. E o cenário que nós estamos vivendo é propício. Porque agora, depois dessa pandemia, irmão, é firma quebrando, é loja fechando, é gente perdendo emprego, as nações estão quebrando, estão gastando as suas reservas de capital, investindo, dando o que o povo comer, investindo em pesquisas, investindo em remédio, investindo até em máscara. É um absurdo que aqui no Brasil não possa construir máscara. Se dissesse a toda costureira, olha, nós damos pano de graça, costure máscara, por favor. Quantas costureiras tem no Brasil? Estão exportando máscara. O Brasil sempre dependeu, amado, de mínimas coisas exportar de outros países. Sempre da dependência. E agora, irmão, isso aí são dívidas para se pagar. Você vai ouvir falar, isso aí são dívidas para se pagar a longo prazo. Não é que isso aí está vindo, está sendo pago. Isso aí, tá?
Você vai ouvir falar, a nação está em dificuldade, porque temos que pagar as máscaras, temos que pagar os respiradores que vieram, temos que pagar as UTI que foram montadas. Você vai ouvir falar muito isso aí. Mas tudo, irmão, o cenário, como eu disse, é propício ao anticristo tomar posse. Queira Deus que não seja, porque aí nós vamos respirar aliviado e nós vamos ter mais um tempo para trabalhar para Deus. Porque senão, irmão, daqui para frente, só Jesus na causa, só o sangue do Cordeiro. Então veja bem, está determinado e isto virá. Não há quem impeça. Não há o que fazer. Irmão, uma coisa é o que Deus determinou vai acontecer. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece é permissão de Deus. Mas pastor, os furacões, os maremotos, os terremotos, pastor, as tragédias, tudo é permissão de Deus. Para um pouquinho. Encenaram lá que arrastaram Jesus. Encenaram lá que Jesus estava perdendo. Chutavam Jesus, não é assim? Esse carnaval passado eu vi pelo Facebook, pela WhatsApp, postagem aí. Todo mundo tá olhando aquela miséria. Botaram uma mulher lá, nua, com coroa dizendo que era Jesus. Tinha um louco que bebeu água do vaso sanitário dizendo que Jesus era tica, bicha. E ainda fez com que a multidão gritasse. Você acha que Deus vai deixar isso barato? A Bíblia que eu leio está escrito: e Deus não se deixa escarnecer. O que você acha que poderia acontecer? Deus não se deixa escarnecer. Você acha que ficaria impune? Não ficaria. Mas é bíblico. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será os dias antes da vinda de Jesus. Irmão, os dias anteriores ao dilúvio estavam exatamente parecidos com os dias de hoje. A tal ponto que Deus dizia: arrependo-me de haver feito o homem e destruirei o homem que criei. Aí olhou para a terra e achou um justo, Noé. E disse: Noé, constrói uma arca. Noé construiu a arca, zombavam dele. Quem é que se salvou? 120 anos Noé pregando. 120 anos Noé pregando. 120 anos uma arca ficando pronta. E as pessoas olhando aquela construção. Entendeu? Como sinal do dilúvio. Os animais começaram a entrar na arca de 2 a 2. Mesmo as pessoas vendo um fenômeno diante de seus olhos, coisa inexplicável, não pararam para analisar e dizer: eu vou entrar na arca, talvez Noé tenha razão. Ninguém entrou. Está acontecendo hoje. As pessoas estão vendo os sinais, mas não estão entrando na arca. Mas que arca, pastor? Jesus! Quem quiser salvar-se, corra para os braços de Jesus. Mas eu quero concluir com alguma coisa para você dar glória a Deus. Eu quero concluir com Lucas. Eu quero concluir com Lucas, capítulo de número 21 e versículo de número 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu vou citar de novo, aleluia. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que eu estou pregando? O que eu estou dizendo? Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa. Deixa o mundo, deixa o pecado, deixa a carnalidade. Tudo isso é oferta do diabo.
ou em ódio à tua casa. Jesus está voltando. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Fique no lugar aonde você está. Nós estamos adotando agora. Por que nós não chamamos todo mundo da frente aqui? Nós estamos em certo isolamento que tem que guardar a distância. Onde vocês estão aí, distanciados uns dos outros, tá, irmão? Então vamos orar, tá? Ah, mas pastor, ninguém vai orar por imposição de mão. Não, nós vamos orar em nome de Jesus. Lembra do centurião? Manda uma só palavra e meu criado será salvo. E Jesus olhou e disse: vai, seja feito conforme a tua fé, ó. Vamos orar a Deus. Levante as vossas mãos para o céu. Pai querido, Pai amado, na tua presença, Deus, eu quero apresentar, Senhor, essas vidas, ó Pai, que estão diante do Senhor neste momento. São vidas, Senhor, que ouviram a tua palavra. E eu quero apresentar, todo aquele que está orando comigo neste momento. O Senhor conhece a vida dele. O Senhor conhece a dificuldade. O Senhor conhece os seus temores. O Senhor conhece a sua fraqueza. O Senhor conhece o desejo de te servir. Senhor, aviva, restaura, meu Deus. Oh Pai, oh Deus, acende a chama do teu Espírito Santo. Transforma esta vida. Dá um viver novo, ó Deus. Pai querido, Pai amado, também eu oro, meu Deus, pela saúde, Senhor. Eu oro, meu Deus, e eu repreendo, Senhor, esta enfermidade, esta dor. E eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. E a causa da enfermidade seja arrancada agora. Esse caroço desapareça, essa dor desapareça. Oh, essa enfermidade, essa febre, sai agora em nome de Jesus. E essa vida seja curada, essa vida seja liberta, sua casa seja abençoada, sua família seja abençoada, guardada, livre de todo mal. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Assim nós declaramos essas vidas curadas, libertas, livres, em nome de Jesus. Você está curado, você está liberto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos retornar a palavra aqui à missionária Camila. Deus abençoe. Missionária Rose, Deus abençoe.